Boa tarde, estamos aqui em mais uma live de quinta, né? Dessa vez a gente vai falar sobre alimentação, sobre nutrição. A nutricionista Fernanda Azevedo é nossa convidada e ela vai falar um pouco sobre como os pais podem lidar com essa questão das crianças ou comerem demais ou comerem de menos, e até restrição alimentícia, né? Seletividade em caso de crianças com autismo. E então a gente só está aguardando aqui ela entrar para a gente começar esse assunto, que é muito importante, principalmente nesse período, agora em que as crianças não estão com a rotina de escola. A gente precisa dar uma atenção especial, né, para que as crianças se alimentem bem e fiquem saudáveis, os adultos também, né? A Carol já deu um oi aqui, já chegou por aqui, né? Tá muito atenciosa a Fernanda realmente, né? A Carol está comentando aqui. Quem indicou a Carol foi a Letícia, que é psicóloga do CAPSI. Então, para esse bate-papo aqui com a gente, né? Só aguardando aqui um pouquinho para a gente falar como lidar, né, com as crianças que querem comer demais, querem comer muitas guloseimas, com as crianças que não querem comer nada, que querem passar o dia inteiro sem comer. Até que ponto dá para trabalhar isso em casa, ou é necessário também procurar um profissional quando já não houver mais condições de lidar com essas situações em casa. Eu acho que é um assunto de extrema importância a todos vão gostar de participar e com certeza vão ter muitas perguntas para a Fernanda, né? Só aguardando enquanto a Fernanda entra aqui, dizendo que boa tarde. Semana passada a gente não teve a live, porque na semana retrasada foi Semana das Crianças e a gente teve, né, várias lives e acontecimentos e tal, então a gente deixou um pouquinho semana passada. Carolina também está dando boa tarde aqui, também chegou aqui. E essa semana a gente retorna com esse assunto aí tão importante que é a nutrição nas nossas vidas, né? Aproveitando aqui, enquanto a gente aguarda a Fernanda entrar, acessar, né, falando do nosso trabalho no CAPSI, né, está lá aberto, em funcionamento, com atendimento ao público das 9 às 16, o telefone é 33655647, o e-mail é capsi.angra@hotmail.com. Vocês podem acessar através desses canais de comunicação, com dúvidas sobre o atendimento. A gente está priorizando atender à distância por conta da pandemia, mas temos atendimentos presenciais também. Mas já temos oficinas para adolescentes e para crianças online, né, para os nossos usuários, grupos também de família também online, feitos pela psicóloga e pela assistente social, a oficina para adolescentes feita pela nossa motivadora cultural e pela psicóloga também. Então a gente está diversificando o trabalho, né, através desse atendimento online, para que ninguém fique sem nenhuma resposta, para que ninguém fique sem nenhum contato com o CAPSI, né? Qualquer informação é só telefonar nesses horários ou mandar um e-mail que a gente prontamente vai responder, né? Para os casos novos, quem quiser acessar, né, solicitar uma avaliação, o encaminhamento deve ser feito através das ESFs, né, pelos médicos da ESF, e com esse encaminhamento, telefona para lá, não precisa ir lá diretamente, é só telefonar que a gente faz o agendamento. E aí daí a gente inicia o processo de avaliação de cada caso, né? Cada caso é um caso, a gente trabalha com transtornos mentais graves, então é uma gama diversa e uma avaliação complexa, né, de cada caso.
no qual a gente inicia com esse primeiro atendimento e daí desenvolve todo um projeto terapêutico singular, né, para cada paciente, para cada criança, para cada adolescente. Letícia entrou aqui também, Letícia que indicou aqui a Fernanda, nutricionista, para a gente ter esse papo. Estou aguardando aqui a Fernanda, já conversei aqui com ela. Acabou de chegar aqui a Fernanda. Vamos lá, vou convidar aqui a Fernanda e começar esse papo aqui. E aí, você está aparecendo? Oi, Fernanda, tudo bem? Olá, boa tarde. Tá me ouvindo bem? Estou ouvindo bem. Muito prazer. A gente só se falou por WhatsApp e agora vamos nos falar aqui um pouco mais ao vivo, quem sabe um dia, né, pessoalmente, né? Se Deus Então, eu quiser. que você falasse um pouco de início, né, do seu trabalho, né, da sua formação, para a gente depois passar propriamente para os assuntos da nutrição infantil. Ok. A transmissão tá boa para você aí? Para todo mundo? Tá, para Só, mim só tá para ver a ok. internet. Se tá boa. Tá boa a internet, tá bom a imagem e o som tá bom. Se Ok. alguém não tiver for bom aí, gente, comenta aí que a gente tenta aqui ajustar alguma coisa, tá bom? Beleza. Então, meu nome é Fernanda Azevedo, eu sou nutricionista, eu me formei há 10 anos. E eu trabalho com a parte de nutrição funcional, que é uma especialidade dentro da nutrição onde a gente vê o indivíduo como um todo, né? Então a gente trabalha não só o cardápio e a parte nutricional, pensando assim, né, dos alimentos que a gente consome, mas eu trabalho também as questões comportamentais, o sono da pessoa, quais os nutrientes que faltam nos exames de sangue dela, né, na parte bioquímica, para que eu possa ajudá-la como um todo. E dentro até do nosso assunto, vocês vão ver que muito da falta de nutrientes tem a ver com as questões alimentares infantis. Uhum. Então, assim, você trabalha justamente um indivíduo dentro também da sua rotina, do que ele te coloca como a vida dele no dia a dia, né? Porque não fica aquela coisa limitada a um cardápio, a uma receita, né? E pronto, Uhum. né? Mas É, a pessoa vai passando como é que é o dia a dia dela, até mesmo como que foi o início da vida dela, né? exatamente, porque toda interferência, né, quando a gente pensa muito em nutricionista, a primeira busca que as pessoas têm para emagrecimento, né, para comer melhor. Então, assim, no próprio questionário que eu mando, né, para a pessoa preencher, eu pergunto lá, qual que é o seu objetivo? Os objetivos sempre são de comer melhor, de vir aprender. Só que a nutrição cresceu muito, evoluiu muito em parte de estudos, e aí deixou de ser só aquela coisa da dieta, né? A dieta, eu dizendo, do cardápio, né? Porque tudo que a gente come, a gente passa a ter uma dieta X, né? Não é a dieta do emagrecimento. E aí, a nutrição funcional, ela entra na parte integrativa, que é quando eu vou sempre fazer essa análise do comportamento, do sono da pessoa, do estilo de vida dela, como que foi a introdução alimentar na vida dela, porque nós temos muitas referências alimentares afetivas, né, que eu sempre falo assim, que são coisas às vezes difíceis da gente às vezes tirar de uma alimentação, de uma dieta quando é necessário, porque a pessoa tem um amor com aquela comida mais do que pelo sabor dela, muito mais pelo comportamento, pelo que traz aquela lembrança do tipo de comida. Então, essa forma integrativa, que é mais recente, trabalhando todos essas variáveis aí, a gente tem mais sucesso quando eu quero que a pessoa entenda por que ela precisa comer uma folha verde, entendeu? Qual o nutriente que vai trazer para ela, o que vai modular o estresse da vida dela, né? Hoje
vamos pensar, de 40 anos para cá, a alimentação mudou muito, ficou muito industrializada e a gente está vendo a repercussão na saúde das pessoas e das crianças, né? Que aí vê criança com colesterol alto, que era uma coisa assim, que na minha infância não tinha, né? E agora já tem. Então, assim, pelo que você está falando, eu imagino também que o que a criança, a alimentação da criança é fundamental, né, para o resto da vida, né? Ela vai ter uma Exatamente. interferência ali, tanto na questão toda da estrutura física, como também até emocional, Sim, né? Da sim, sim. lembrança, E né? das texturas, que uma parte que eu tenho trabalhado muito nos atendimentos infantis, né? Que tem até o profissional terapeuta ocupacional, que é que trabalha isso, né? Essa pessoa vai entender muito bem de texturas alimentares, do que incomoda, do que não. E aí eu fui muito levada a estudar isso por causa do autismo, mas eu vejo que nas pessoas neurotípicas também tem muito, né? Às vezes a gente fala assim, ah, eu não gosto de pudim. Pudim é mais molinho, aquela textura. Aí a outra quer comer uma coisa crocante, então é outra textura. E aí a gente acrescenta isso na dieta da pessoa e aí ela começa a querer comer aquelas comidas mais saudáveis, na verdade. Porque aí você busca a textura, cruza essas informações e aí ela vai criando esse novo estilo de vida de coisa boa que ela vai consumir. É, eu só vou falar aqui para o pessoal que a gente vai chegar lá na seletividade das crianças com Sim, autismo, sim. é um dos pontos que a gente colocou aqui para comentar, né? Agora, muito interessante isso que você falou das texturas e do gosto de cada um, que meu marido sempre fala que eu gosto de comida mais seca e ele de comida mais molhadinha, quer dizer, tem isso mesmo, né, de cada Tem um. isso. É muito E aí eu queria te legal. agora, né, nesse momento tão diferente, né, porque a gente não tem escola, para as crianças especialmente, que essa rotina ficou bem mudada, né, porque antes a criança ia para a escola, nas escolas públicas tem a merenda, nas escolas privadas os pais fazem o lanche ou tem uma cantina, mas tinha uma rotina, né, quando chegava em casa, se estudava de manhã era hora do almoço, se estudava à tarde já tinha que sair com o almoço. E como que está isso? Qual é a sua visão e até uma dica assim, para os pais em relação a ter essa rotina de alimentação com as crianças? E Então, adolescentes também, né? com os adultos também, né? A primeira coisa que eu acho que a gente tem que considerar, a pandemia teve duas coisas que trouxe, né? As pessoas começaram a ficar em casa, então começaram a cozinhar, começaram a ter mais esse contato com a comida que não tinha. E outras pessoas começaram a comer demais, né? Também muita gente ganhou peso durante aí a pandemia. E na escola, as questões da infância das crianças, eu acho que o grande pulo do gato é ter os horários, é manter os horários. O ideal, igual assim, também é porque eu sou nutricionista, lógico, né? Claro que eu vou usar o que eu estudo, mas, por exemplo, eu mantive o mesmo peso na pandemia, tudo igual, foi tudo igual. Assim, os mesmos horários, o meio da tarde lá que eu vou lá e tomo um café puro, eu mantive tudo igual. Mesmo no início, lá atrás, quando a gente ainda estava sem saber, então não estava trabalhando direito e tal, né? E se adaptando às rotinas da casa. E aí, essa questão dos horários que a gente tem que comer, isso vai para todas as pessoas. Você pensar assim, ó, no idoso que tem que comer, na pessoa que está desnutrida, a cada 2 horas ela tem que comer, você vai fracionar em quantidades essa refeição. Na criança que está em crescimento, ter a rotina, principalmente para crianças autistas, isso é importantíssimo para eles, porque isso é um traço do que eles vivem, então eles precisam ter a rotina. Logicamente falando, a gente tem ciclos de hormônio no corpo da gente que vai disparar lá o gatilho da fome e da saciedade. Se o meu corpo não sabe que horas que eu vou ofertar alimento, fica tudo desregulado. É muito comum a pessoa ganhar peso porque ela chega relatando que ela fica
enquanto ela trabalha, ela não tem fome, ela está prestando atenção no trabalho, e quando ela chega em casa, ou quando dá esse final da tarde, ela vai comer dobrado, porque aí ela chegou, relaxou e entrou. Então, tudo na nossa alimentação, a gente tem que entender que depende de hormônios. Então, eu tenho hormônio de fome que vai ser ativado em determinados horários, tá? Ou não. Quando a pessoa é muito obesa, por exemplo, ela não tem muitos hormônios de saciedade, ela come demais, né? Se a gente compara assim, uma pessoa que come normal, uma pessoa obesa fala, nossa, como que você consegue comer 2 cachorro-quente, mais uma Coca-Cola, mais não sei o quê, e a pessoa que não é obesa, ela não consegue comer aquilo tudo. É porque essa que não é obesa, ela tem esse hormônio da saciedade mais presente ali no corpo dela. E aí, então tem essa questão hormonal e a questão comportamental, para a gente ter a referência dos horários e do que a gente precisa comer durante o dia para poder fornecer, né, a quantidade certa de nutriente, igual na escola a gente faz muito isso, né? Os programas, né? Programa de alimentação escolar a gente passa por isso, né? Que tem os cálculos, tudo direitinho. E os horários que a gente deve comer menos, que aí é daqui para frente, né? Jantar mais cedo é legal, porque eu tenho horários no meu corpo que eu vou estar fazendo uma digestão mais otimizada ou menos. Então, se eu comer muito à noite, eu vou dormir, né, pesado, eu vou ter... Tem gente que tem até pesadelo e tal, porque ela está demandando um serviço do corpo dela que não é para aquele horário. Então, de vias gerais, para todas as pessoas é importante a gente ter horário. Eu falo assim, ó, se você almoça, é meio-dia o seu almoço, beleza, meio-dia. Se o seu almoço é 2 da tarde, ele vai ser 2 da tarde, mas tem que ser todo dia. Tem que ser constante, seu corpo se prepara para isso. Uhum. E tem uma mãe aqui falando que tem um filho que tem 2 anos, ele não come fruta, verduras, legumes, arroz, feijão, massa, luta muito demais com a alimentação dele, né? Anteriormente ela tinha comentado que ele tem autismo, deixa eu ver se é a mesma pessoa aqui, sim, tem o filho de autismo com 4 anos, né? E outra também, a Carol também coloca aqui, uma luta com um filho de 3 anos para beber água, né? Então, você já começasse a falar um pouco dessas colocações aqui das mães, que a gente sabe que é uma ansiedade, um sofrimento, né, de Uma quem lida com as preocupação, né? Isso aí. Então, vamos começar pela criança que não bebe água. O que acontece? Primeiro que você tem que avaliar é se você está dando iogurte, se você dá suco, entendeu? Como que está sendo essa oferta? Porque se eu dou para uma criança pequena suco, docinho, claro que ela vai preferir ele do que a água. Se eu dou iogurte, também é um tipo de líquido. Quando a gente conta lá assim na nutrição, quanto de água precisa beber por dia? Então, a gente tem um cálculo de 40 ml por quilo de peso. E todo mundo que vai e faz a conta fala, meu Deus, eu tenho que tomar muita água. Se eu pesar 60 quilos, né, eu tenho que tomar 2 litros e 400 de água. Só que, na verdade, vai entrar o quê? Água, vai entrar uma laranja que eu chupar, que é líquido, vai entrar um chá se eu tomar, que é líquido, o café e todas as coisas líquidas. Uma sopa, tarará, tudo entra nesse cálculo de líquido. Mas é importantíssimo beber água pura. Então, sempre eu ensino. Pela manhã, a primeira coisa que você tem que fazer ao acordar é beber água. Para quê? Porque o seu tubo digestivo aqui ficou parado durante a noite e é como se a gente fosse lavar isso para poder você começar a fazer uma alimentação. Então, isso aí é uma regra geral de hábito saudável, porque as pessoas às vezes acordam e nem tomam água, já pula lá pro café, ou tem gente que não come nada, né? E vai. Então, provavelmente, são erros de conduta que a pessoa pode estar fazendo com a criança. E criança, gente, criança são seres tão especiais e maravilhosos que eles absorvem muito o que a gente ensina. E eles observam o que a gente faz para copiar, entendeu? Então tem que ver, a família também bebe água. Qual que é a importância da água dentro desse contexto?
Aí a gente vai reduzindo, se dá muito suco, por exemplo, né? Porque uma das queixas das mães que ficam muito preocupadas da criança não comer ou da criança não beber água e tal, é a mãe, os pais pensam assim, ó, então vai qualquer coisa. Se ele não come, ele só come pão, então é pão. Eu prefiro que ele come pão do que ele fique sem comer, né? Uma das queixas são essas. Mas o certo é a gente procurar um profissional para poder ajudar a você criar essas estratégias. Que às vezes é uma coisa simples que você não está vendo o que está acontecendo na sua casa. Né? Eu falo muito com as mães assim, criança não tem que ter livre demanda de comida dentro de casa. O que é isso? Se eu deixo a minha criança, eu pego lá um vidro de iogurte de 1 litro. Eu já tive paciente assim. E se eu deixo aquilo lá na geladeira e ele pode beber a hora que ele quiser, era o caso desse menino, ele não bebia água. Por quê? Porque o iogurte é mais gostoso que a água. Entendeu? É mais palatável. Mas se eu explico para o meu filho assim, ó, filho, a hora de tomar isso é tal hora, é a hora do lanche, é o que a gente vai levar para a escola, entendeu? Incluindo no momento alimentar, a criança vai aprender que ela não pode comer o tempo inteiro que ela quiser de tudo, né? A mesma coisa acontece com fruta. Tem criança que come 5 bananas. Eu falo, gente, tá errado. Banana é saudável? É. Mas comer 5 não é, porque ela vai ganhar peso, porque banana tem muito açúcar da fruta. Entendeu? Então, é um processo de educação alimentar e da gente estar junto com essa criança ali, mostrando a diferença. Ó, isso é bom. Eu já trabalhei em diversas escolas que eu ia lá dar palestra e a gente brincava assim, as crianças usam muito o termo assim, isso eu não como porque é porcaria, né? E isso é fala de adulto, né? Não come isso porque isso é porcaria, né? O, sei lá, o sanduíche e tal. E aí a gente fazia esse trabalho com eles para que eles aprendessem que levar uma fruta para a escola era bom, né? Que por que a gente come a fruta, que Deus criou aquilo, né? Eu brinco, eu falo assim, olha, não tem pé de biscoito recheado, falava com a criança, mas tem pé de laranja, tem pé de morango. Então a gente procura, né, aquilo que é mais saudável. Isso é saudável. Agora, em relação à seletividade, quando começa aí 3, 4 anos, né? Vamos para a outra pergunta. O que acontece? A criança, eu falo que com 2 anos, 2 e meio, a criança deixa de ser um bebezinho e vira um menininho ou uma menininha. Isso quer dizer o quê? Ele tem autonomia, ele começa a falar assim, ó, isso eu não quero, né? Que toda mãe fala assim, meu filho batia tudo, suco verde, não sei o quê, fazia aquela gororoba lá, nutricional, e ele comia, beleza, né? E depois parou de comer. Por quê? Porque a criança começa a entender melhor aquele alimento, né? Inclusive, se vem um adulto, a avó, a tia, não sei quem, e dá um chocolate, aí ele vai falar, opa, né? Existe uma coisa muito gostosa, né? Ou melhor do que talvez uma maçã, né? E aí, então, o primeiro ponto é esse, a autonomia que a criança começa a criar, tá? Isso é um processo natural que ela vai aprender na escola, vai ver o coleguinha comendo e tal. A segunda coisa que a gente tem que ver quando entra em questões de seletividade é o quê? É se essa minha criança, isso acontece muito com os autistas, tem má digestão do alimento. Tá? Ela pode comer um alimento e fermentar. Imagina a gente comer um alimento que te dá gases, entendeu? Né? Que te estufa, não fica bom. Só que a criança, ela não sabe falar isso pra gente. Ela vai sinalizar. Como que ela sinaliza? Irritabilidade. Eu vejo muito assim, criança que dobra a barriga na mesa. Não sei se vocês estão entendendo. Né, imaginando, já viu? Criança que fica se espremendo e tal. Pode ser um sinal que aquilo dói, que aquilo tem alguma coisa incomodando. Criança, né, agitação, que hora que ela fica muito agitada? Depois do almoço? Então vamos pesquisar lá, pode ser uma alergia alimentar que ela tem. E aí, intuitivamente, essa criança começa a deixar de comer determinados alimentos. Isso é uma coisa que pode acontecer. Outra coisa que pode acontecer é quando a gente faz uma introdução alimentar inadequada. A introdução vai ser o quê? Eu vou lá e pulo
de uma textura do alimento para outra, eu pulo de uma textura de alimento para outra e a minha criança não está pronta, tá? O que quer dizer isso? Por exemplo, eu vou lá e começo com a papinha. Papinha você não precisa mastigar, certo? Né? Você só amassa aquele alimento dentro da boca e engole. E daí, no dia seguinte, eu começo já a introduzir alimentos mais inteiros, entendeu? Arroz, eu começo a introduzir grão, e aí ela não entende aquele alimento dentro da boca dela. É isso que acontece. Aí a gente tem que pegar os profissionais fonoaudiólogos para poder avaliar essa questão oral da criança. Autistas tem muito o que a gente chama hipossensibilidade. Eles preferem coisinhas crocantes, eles às vezes comem pedaço grande de alimento. Aí a mãe fala assim, eu não consigo dar para ele, eu tenho que dar tipo nuggets, que é crocante e é pedaço. Enfia tudo dentro da boca de uma vez. Entendeu? Tá picando aí a conexão para você? Não, pra mim tá tranquilo. Tá, porque tem hora que a sua vem, ela dá uma parada. Bom, e aí, os profissionais, então, vão ser o fonoaudiólogo, né, para poder ver como se essa criança tem hipossensibilidade, se ela tem medida cruzada, que é quando a gente mastiga, mas não tritura o alimento direito, se ela tem as questões sensoriais dela, que aí quem trata vai ser o terapeuta ocupacional, se ela tem nervoso de uma comida gelada, um picolé, entendeu? E aí, a nutrição vem para quê? A gente repõe nutrientes quando falta, né? Às vezes suplementa. A gente coloca complexo B, porque para entender por que essa criança não está comendo, né? Por que ela tem essa inapetência? Muitas ficam baixo peso, a maioria não fica. A maioria não fica porque tem essas farinhas que são péssimas, que são cheias de açúcar, então aquilo engorda a criança, ela vai lá, pesa e está na linha normal de peso, mas ela é desnutrida, entendeu? Né? Seja porque falta a comida, o nutriente que ela não está comendo, ou seja porque ela também tem defeitos genéticos que não quebra, B12, por exemplo, que é uma vitamina muito importante para essas questões neurológicas. Então, e a nutrição vem para completar, que aí, dependendo do que a fono for fazer, de exercício, fez o diagnóstico, né? Eu peço muito para as mães filmar a criança comendo, para eu ver, né? Às vezes, por exemplo, o que filma? Às vezes a criança não lateraliza a comida na boca. O que é lateralizar? Eu como, eu jogo para um lado, mastigo para o outro e tal, até que eu virar uma papinha e engole. Entendeu? Às vezes eles não fazem isso. E a criança autista, ela ainda também tem a parte do tônus muscular dela, que às vezes já é deficiente também. Então, ela tem hipotonia, como se ela não tem força para mastigar adequadamente. Isso acontece com criança Down também, né? Síndrome de Down, as crianças têm muita hipotonia, né? Elas são mais molinhas. Então, a gente vai vendo o quê? Lá quando você tem o bebezinho, e aí você vai avaliando os marcos de desenvolvimento dele, estou falando da parte de comida, tá? Então, o que é? Com 3 meses ele já começa a bater o braço e as perninhas. Com 5 ele começa a sentar, 6, né? Então ele está ficando firme, o tronco dele para sentar, para ele começar a comer, né? Porque não tem como você dar uma papinha para a criança deitada. E aí você vai vendo os sinais de prontidão, que pode vir atrasado nas crianças autistas, é comum também, né? É aí que a gente começa a observar que tem uma coisa diferente dessa criança e eu preciso ajudar ela. E aí a gente começa esse trabalho aí para fazer. Não quer comer, pronto, acabou. As mães relatam muito que os filhos fazem ânsia de vômito, entendeu? É porque ele não tem segurança para comer aquele alimento. Imagina você, sei lá, comendo
um tipo de alimento que a textura dele, você não tem certeza se você pode engolir, entendeu? Quando a gente come assim, vamos botar a gente, né? Pessoas adultas. Se você vai ter medo de comer um peixe que tem espinho, você foi na praia, você já fica comendo ele mais com cuidado, né? Se você chegou um espinho meio que você viu lá que vai engolir, ou né, que a gente fica com medo de agarrar na garganta, a gente ouve as histórias, o que que você vai fazer? Você vai fazer uma ânsia de vômito, que é o seu corpo refletindo ali para que né, você não passa mal. Então, a criança seletiva, ela faz essa ânsia de vômito por isso também, porque ela não entende essa textura, entendeu? Então, às vezes fala assim, eu ofereço não sei o que lá, um alimento para o filho, um arroz, feijão, não sei o quê. E aí ele fala assim, ele fica fazendo ânsia de vômito. É isso. Então, ele tem que ser trabalhado, tem que fazer a terapia direito, tem que ser bem avaliado pelo profissional para que a gente comece a introduzir as texturas certas, né, do jeito certo, e aí eles começam a comer. Eles vão melhorando. Eu acho, Fernanda, que você falou assim, super no conceito do trabalho multidisciplinar, né, que nós também trabalhamos dessa forma. Em primeiro lugar, da relação dos pais, dos adultos que convivem com a criança, né, no sentido da observação e também do que a criança vê dentro da rotina de casa, porque não adianta aquela questão de, lá atrás, como você estava falando, né? Você tem que comer isso, mas os adultos não estão comendo. Tem que comer naquele horário, mas os adultos comem em qualquer horário. Tem que beber água, mas nunca vejo meus pais bebendo água, né? Exatamente. A criança vai muito pelo exemplo, né? E aí, nessa observação também dos pais, desse momento, né? Esse momento da alimentação é muito importante, né? A alimentação no ser humano, ela não é uma questão só também de nutrientes para você ficar bem. Ela tem aquele convívio social, né? Tem aquele momento em torno da mesa, né? Tem aquele momento harmônico. Não pode ser aquela gritaria, né? Aquela coisa, come, né? Você precisa comer, aquela imposição, né? Tem que ser uma coisa harmoniosa, né? E daí as observações, para partir dessas observações da mãe, do pai, da avó, de quem está cuidando da criança, para partir para essa busca de orientação profissional, né? E uma orientação profissional conjunta, né? Porque precisa, em alguns casos, né? Casos com autismos, e mesmo crianças típicas que podem ter alguma particularidade, vai ao nutricionista, mas tem a questão da fonoaudiologia, então tem toda uma gama de profissionais que pode ser consultado a partir dessa observação. Mas o mais importante é essa harmonia dentro de casa, essa atenção que os pais ou o cuidador, né, que seja a avó, ou a tia, ou uma irmã mais velha que fique, possa ter em relação à criança, né? Eu falo que a família é o primário, né? É onde ela está, é onde ela vive. A escola vem também junto, porque hoje a gente tem, né, esse apoio muito bom nessas escolas. Eu trabalhei em escolas públicas e que tinha o TO, tinha a fono, e a gente, né, interagia para ajudar, né, quando a gente via alguma criança com algum sintoma, né, que pudesse, né, porque a gente não, os professores não dão diagnóstico, mas são eles que estão lá todo dia com aquela criança, né, às vezes é diferente do médico que vê a cada 3 meses. E é muito importante esse trabalho multidisciplinar para que, né, eu até tenho outro profissional também que é muito importante no autismo, que é o psicólogo. E o psicólogo também vai ter interferência nessas questões de rotina de comer da criança. Por quê? Porque às vezes a gente pega aquela criança que só come com a avó, aí a mãe da criança fala assim, só come com a minha mãe. Eu como com fulano, que trabalha aqui em casa. Por que a criança faz isso, gente? Porque ela tem segurança naquela pessoa. Então, hoje, às vezes eu me pego estudando essas questões infantis, e eu me formei, eu sou professora de formação antes de eu ser nutricionista, e eu falo assim, gente, como que a gente, quando era criança, passou isso? Muita gente
falo, né, do próprio autismo, que como que tem, claro que a incidência hoje é absurdamente maior pela mudança do tempo, né, agrotóxico, da comida, gestação, tem muita coisa, mas assim, quantas coisas, outro dia eu estava vendo uma live de uma TO, achei tão bacana, ela mostrando, por exemplo, alguns exercícios que eram num balanço, que era até um balanço que balançava de lado, na verdade, não era um balanço igual desses gangorras, né? E aí ela falando da importância daquilo na construção do equilíbrio das crianças. Né? Aí ela falando até que quando a gente vê uma criança já que a gente meio suspeita que ela seja autista, ou que ela está diferente de desenvolvimento, que às vezes assim, a criança tem dificuldade no equilíbrio de quando você vai vestir uma calça nela, uma bermuda, porque ela tem que ficar num pé no outro pé. E aí eu fiquei imaginando, falei, gente, por isso que tem a gangorra, nossa, na infância, nos parquinhos, né, nas escolas, que era justamente para fazer esse trabalho quando não se estudava isso, né? Era mais uma coisa intuitiva, né? Ou que alguém escreveu um livro lá, por exemplo, eu fiz magistério, porque eu sou antiga, e assim, eu nunca me lembro de ter estudado sobre isso, né? Depois, hoje eu acho assim que em 10 anos, como que mudou? Eu acho que as questões da gente ter o acesso à informação pela internet, por essas lives, é super bacana, porque te acende uma luz lá e fala, opa, existem profissionais que têm essa visão, existe um tratamento mais integrativo. Né? A própria doutora Tiele, que é mãe de uma criança autista, que é uma das médicas que mais estudam o autismo, ela fala, né, que tudo era muito na conta do autismo, aí fala, é seletivo, é por causa do autismo. Não fala, é por causa do autismo, entendeu, né? E sem considerar essas outras coisas que tem em volta da história da criança, né, da história clínica dela, e que acontece com criança neurotípica também, porque tem um monte que é seletivo, que não quer, que faz birra, que isso, que aquilo. E eu sempre falo também com os pais em relação à seletividade, que o certo é a gente começar por esse caminho das avaliações dos profissionais que vão ter esse olhar. E aí, nunca ficar fazendo assim, forçar a criança a comer, falar que se ela não comer vai bater ou não vai ganhar, não sei o quê, né? Essas ameaças, porque isso fica na cabeça da gente para o resto da vida. Eu tenho adultos obesos com histórias lá da infância de comida, entendeu? Médico que já falou com a mãe que era para deixar a criança sem comer, porque aí ela ia comer. Eu falei, minha filha, não pode fazer isso nem se a gente tiver um cachorrinho, isso vai deixar sem comer, quanto mais uma criança. Entenda seu filho, entenda as necessidades dele. E isso que a gente falou, né? Quando chegar aquele limite que você percebe que não está conseguindo, né, ultrapassar, avançar, né, procurar os profissionais para que tenha a orientação correta e avaliação, se realmente a criança precisa, né, de uma orientação, de uma direção maior, né, ou se aquilo é uma fase, né, até mesmo entender essas fases, como você falou, né, da alimentação, da questão do que se come em cada fase da vida, né, das texturas, né, o olfato, né, também, né, que nos remete, sempre o olfato traz, né, a lembrança. O sensorial, né? O sensorial é tudo isso, né? É o olfato, é o tato. E aí a gente vai adequando para que a criança consiga se desenvolver corretamente. Exatamente. Tem uma pergunta aqui sobre um tratamento específico para diagnóstico de F50. Eu acho que todo tratamento, diagnóstico, todo tratamento para qualquer diagnóstico dentro dessa área requer uma avaliação específica de cada um, né? Mas você pode também falar um pouco. Então, esses exames, né, genéticos, na verdade eu não sei o que é 50. Imagino que seja alguma coisa, estou olhando as perguntas aqui, alguma coisa sobre testes genéticos.
Essa parte, na verdade, a gente tem que buscar um profissional que entenda da leitura do exame genético, porque ela é muito complexa, entendeu? Existem diversas doenças, não sei se vocês até viram, tem a mãe de uma criança que está fazendo uma campanha do teste do pezinho, por exemplo, que chama, o vídeo chama Eu Matei os Neurônios do Meu Filho, e essa criança teve paralisia cerebral porque ela não fez o teste do pezinho. Ela fez, na verdade, mas existe um teste que avalia, parece, 50 tipos de alterações, né, cromossômicas, e que aí essa criança não digeria proteína. E aí a mãe fez introdução alimentar, o próprio leite materno dela, e tal. Transtorno alimentar, o F50, gente? O CDC, será? Eu não tenho conhecimento, mas porque ela fala aqui que as crianças autistas que têm um diagnóstico de F50. A gente não tem uma experiência disso lá no CAPzinho também não. Mas a gente tem umas crianças com autismo, né, com outras síndromes associadas, sim, né? Sim. Então, como você falou, né, que tem que fazer o atendimento, né, voltado para autismo, mas também o atendimento em geneticista ou psiquiatria do desenvolvimento, né, que aí vai fazer todos esses exames para poder acompanhar as partes, né, cada questão separadamente e no todo. Parece que é um transtorno de alimentação aqui, a Letícia está falando. Eu não sei, realmente, eu não sei o que quer dizer. Podemos pesquisar para saber. Mas, assim, realmente, autismo vem associado muitas vezes com outras deficiências, outras alterações cromossômicas, né? A própria síndrome de Down. Eu tenho um paciente que é autista e tem, né? E tem a síndrome de Down também. E assim, os tratamentos, igual a questão do teste do pezinho, até que eu estava comentando, dessa mãe, é aquela coisa, a gente não imaginava, né, acho que nem eu mesma, quando eu comecei a estudar nutrição, que um alimento poderia ser ruim para a pessoa. Um leite poderia ser ruim, uma proteína para quem tem fenilcetonúria, que é uma doença também, uma alteração genética, né? E que pode ter esses comprometimentos graves aí de lesões cerebrais, né? Porque também antigamente achava que nada passava pela barreira do cérebro. E aí é o problema de alguns porquês do autismo, né? Vem falando sobre agrotóxico, sobre mães que estão intoxicadas. Eu já tive mãe de criança autista e durante a gestação dela, ela trabalhava numa loja que ela era responsável pela mistura das tintas, daquelas máquinas, né? Que você vai lá e escolhe a cor da tinta da parede e aí aquela máquina vai misturar. Então, ela inalava aquele chumbo da tinta, aquilo tudo na gestação dela. E tudo na genética é muito ligado aos gatilhos. Então, eu posso ter uma genética para ter um filho autista, e aí, dependendo do meio ambiente, dependendo do estímulo, dependendo da minha alimentação, isso ajudar aquilo acontecer. É uma das causas, né? Antes também dizia que não era genético, e agora a gente já sabe que também tem também os traços genéticos. Lembrando que a gama de estudos em torno do autismo, ela é enorme, né? E a gente sempre tem que olhar também para o indivíduo, né? Porque muitas famílias sofrem, né? Com o diagnóstico, quando recebem um diagnóstico, porque já conhecem uma criança com autismo e é assim, daquele jeito e tal. Então, nem toda criança com autismo tem seletividade severa, Sim, nem toda criança com autismo tem autoagressão ou heteroagressão, né? São características, mas que a gente possa sempre ter o indivíduo em primeiro lugar, né? O João, a Maria, o José, e toda aquela questão da vida, em torno da vida da pessoa, a história da vida da pessoa, como você falou, né? De tudo que está ali relacionado às questões afetivas, essas questões todas, né? Juntando tudo isso, a gente pode entender melhor aquele ser humano, né? Na sua individualidade. A Letícia está fazendo uma pergunta aqui também, falar um pouco sobre alimentos transgênicos
e prejuízos para a saúde. Dentro Então, dessa linha que você estava falando, né? o alimento transgênico, na verdade, ele sofre mutação genética. A gente sabe que o glúten da época de Jesus Cristo, ele não era um glúten que fazia mal igual o glúten de hoje, porque até a estrutura da planta, o trigo ele era como se você pegasse assim, ele anteriormente a planta é mais baixinha e aí eles vão fazendo esses testes, esses cruzamentos, né, genético, e aí virou uma planta mais alta. Então, claro que tudo que é mexido, né, vai ter as repercussões que a gente não sabe se vai ser bom ou ruim. E um alimento que hoje tudo é transgênico, milho né, é só a gente ver aquele símbolo do T nas embalagens, o milho de pipoca, o fubá também, né, os derivados ali. As cervejas, para quem, né, toma cerveja, os cereais, tem muitos que são transgênicos, e também soja. Que a soja é outro problema, porque todo mundo às vezes assim quer ficar vegetariano, bebe aquele leite de soja daquela marca lá, Ades lá, que eu falo, inclusive para menino não é legal, para criança, menino, né, pequenininho, porque ela imita hormônios femininos e é uma porcaria, na verdade, como dizem as crianças. Então, o transgênico, ele, na verdade, a gente tem que olhar mesmo o rótulo e evitar. A gente não sabe o que é, né? Assim como os agrotóxicos também, né? O ideal seria a gente comer alimentos sérios. Mas, por exemplo, eu moro numa cidade grande, nem sempre eu tenho acesso, né? Apesar que a gente já tem muitas feiras e tal. Mas o que eu falo até em relação à alimentação para autista é uma coisa que os pais têm que priorizar nessa escolha desses alimentos, porque a criança autista ela não tem uma detoxificação boa igual a criança não autista. Então, por exemplo, se o meu corpo, eu que não sou autista, vou lidar muito melhor se eu tiver contato com uma água sanitária que tem cloro ou com uma poluição ambiental, e o meu corpo vai conseguir detoxificar disso, jogar fora, a criança autista não tem. Então, a gente vai mexendo nessas coisas e vendo as respostas, porque assim, aí as mães às vezes vão pensar, né? É muita coisa para olhar. Não, vai tirando do jeito que você consegue. Então, às vezes até eu falo assim, olha, gente, quer fazer pipoca? Compra pipoca orgânica que já tem aqui no mercado, é mais cara, mas assim, não vai precisar usar isso todo dia e pronto. O que dá para substituir, substitua. Entendeu? Então, os transgênicos, para mim, o mais complicado é a soja. Ainda bem que ela também nem é um alimento muito assim, da cultura alimentar brasileira, né? O pessoal não come soja demais. A gente comia na nossa infância, aliás. Eu comia na escola, né? Porque eu tinha os PTS lá na escola e tal, mas era isso. A Marilda está falando aqui se tem algum alimento específico, algum estudo específico para o autista não digerir. Algum alimento específico que o autista não deve digerir. Não deve digerir, né? Deve ser. Então, eu diria que para criança, gente, o leite de vaca é complicado, tá? Infelizmente. Porque são proteínas de difícil digestão, de difícil quebra para a pessoa. Então, assim, aí eu ensino, às vezes a gente substitui, a gente faz leite vegetal, a gente substitui por outras comidas também, porque às vezes a criança fica só tomando mamadeira o dia inteiro, de manhã, tarde, noite. Se dá 3 vezes, dá 2, começa a dar 2 e dá outras comidas que vai funcionando. São assim, alimentos, né, que falam que é muito falado, que é glúten e leite, né, que é muito problemático para criança autista, ficou muito assim estigmatizado. Mas eu falo assim, tenta diminuir e ver a melhora do seu filho. Ficou mais sossegado, está mais focadinho, está melhor? Observa, entendeu? Porque, na verdade, na nutrição são vários tipos de dieta, não é só... Tem criança que tolera o leite, vai comer de vez em quando, não tem problema, ou a gente usa iogurte, que aí o iogurte tem o lactobacilo que ajuda a quebrar essa proteína, e vai tudo bem, entendeu? Mas tem outros alimentos também que são problema.
para criança autista. Aí depende da avaliação individual para orientar. E aí sempre buscar. Se usa verdura sem agrotóxicos, pega da roça, planta em casa, né? Dá um jeito. Se alimentos em geral, tenta alimentos naturais, né? Coisa que você consegue fazer em casa. Entendeu? A regra é essa para todo mundo. Ela está falando aqui também de como saber se uma criança está almoçando e jantando a quantidade ideal, né? Um pouco saber se está sabendo se está comendo pouco, né? Eu acho que isso aí é uma. Pode falar. Pode falar. Se ela tiver no peso dela certo, e se ela comer o que você considera, né? Porque é simples, gente. O que é saudável? Arroz, feijão, legume e verdura. Não tem também, né? Coisas mirabolantes, entendeu? E se ela está num peso bom, da idade dela, se ela está crescendo, né? Olhar isso, porque a gente tem lá as curvas de crescimento, olha o quê? Peso, estatura, peso, variedade, né? A gente pega a fila da escola, pega aquele pequenininho lá, 10 anos, aí tem um que é muito pequenininho, ele tá diferente dos demais. A gente tem uma média, é isso, para saber se está comendo adequadamente. Eu volto à observação assim do dia a dia, né, em casa, né? Sempre essa observação é fundamental, né? A criança, ela brinca muito, ela tem um espaço muito grande, né? Gasta muita energia, né? Ela vai chegar lá daquele pique, esconde, né? Se tem irmãos, primos no quintal, geralmente vai chegar com mais fome do que o outro que está numa leitura. No computador, né? Na internet, no joguinho, com certeza. Né? Então, assim, até a própria sede também, né? O nosso corpo responde ao que a gente também, aos movimentos, a nossa atividade. Né? E eu só queria voltar lá atrás, quando você falou da água, eu dar um exemplo meu, eu bebo água com gosto, eu bebo, assim, algumas pessoas dizem bastante água, mas eu não considero bastante água, eu considero que eu bebo com gosto, porque tem um gosto em beber água, né? E essa coisa de beber água, quando você acorda, nossa, é sensacional. É uma sensação de que, de fato, você acordou e que você está vivo. Né? Eu falo muito com as pessoas... Eu falo muito com as pessoas sobre as rotinas diárias, né? Até agora, na época da pandemia, para trás, quando a gente estava muito só em casa mesmo, eu fazia umas lives no domingo, que era um café da manhã, e eu falava sobre os rituais da manhã. Então, você acordar, né? Tomar sua água, tomar seu café, o que você vai pôr nesse café, fazer a sua meditação, a sua oração, olhar o tempo, como é que tá quente, como é que tá esse tempo hoje, né? Se é um dia que você se identifica mais com o clima, né? Porque isso vai ter a ver com o que você come e com o que você bebe. Sim, muito, muito. Aí tem algumas coisas mais específicas aqui que você pode responder para a gente já ir encerrando. A Marilda está falando também da banha de porco, né? Que a banha de porco é sempre uma polêmica. Então, pode responder? Eu não sei como é que está de soja também. A óleo de soja também, e mais especificamente sobre esses alimentos. Vamos fazer uma geral sobre margarina, manteiga, banha de porco e óleo de soja. Se você puder fazer uma... Vamos lá, então. Composição bioquímica do alimento, tá? Esse negócio que a BCL lá tem, melhora o colesterol bom, tudo peça para boi dormir, gente. Porque isso é uma coisa que a indústria, né, cria. Tá me ouvindo? Eu tô ouvindo. Ok. Isso é uma coisa que a indústria cria, né? Assim como o óleo de soja, que falava assim, óleo de soja não contém colesterol. Aí depois, né, alguém lá no Visa chamou atenção, aí eles colocaram embaixo assim, como todo óleo vegetal. Por quê? O colesterol está nos alimentos de origem animal. Então, né, óleo de soja é da soja, não é nada do animal. Em relação à banha de porco, é muito bom? É natural? Mas
se eu tenho colesterol muito alto, eu não aconselho, tá? Individualidade bioquímica. Aí todo mundo fala assim, ah, mas meu avô comia não sei o quê. Seu avô estava lá em outra época, outra alimentação, outro estilo de vida, outro tempo de estresse, de não estresse, muito menos que é hoje, né? Não passou pandemia, por aí vai. Então, considere essas individualidades. A manteiga, ok, não vejo problema em usar a manteiga, eu uso ela até muito assim para fazer ovo mexido, para saborizar um legume, fazer brócolis na manteiga é uma delícia, né? O azeite pode também usar ele para cocção, né? Para fazer comida. Aí a pessoa fala assim, ah, mas e quantidade tal de azeite? Porque o azeite é caro. Gente, quando a gente quer ter uma alimentação mais saudável, você não vai fritar batata com azeite. Você vai fazer uma batata assada, uma batata dorê. E quando você quiser comer a batata frita, você vai comer ela de vez em quando. Ok, não é todo dia, né? Então, acho que é isso. Você perguntou mais o que mesmo? Manteiga, margarina. É só uns quatro, né? Já falei. Manteiga, margarina, a banho de porco, o óleo de soja e você até acrescentou o azeite também, que eu tinha esquecido. Azeite é excelente. Extra virgem para salada, para coisa fria. E azeite normal para cozinhar. Aí e lembrando a gente usa, procura as ofertas, né? E compra o da oferta para você cozinhar. Isso. E lembrando sempre que a imersão, que é também terrível, né? Dobra a caloria. Pensa lá no nuggets, no bife milanesa, né? Dobra a caloria. Né? E tem coisas que ficam basicamente mais gostosas assadas, né? Ficam mais crocantes. É muito gostoso assado, um frango assado do que um frango frito, né? Exatamente. Sobrecoxa, nossa, amo. Amo fazer sobrecoxa assada, você faz uma marinada lá com um tempero. A gente tem que começar a olhar para a cozinha com esse amor de preparo. Porque a gente vem de uma época que as mulheres vieram para o mercado de trabalho e esqueceu da vida da cozinha. E cozinhar é uma delícia. Eu tenho muita dificuldade em relação a isso. Mas tem no YouTube, já, e tudo tem no YouTube. Eu falei assim, ó, como fazer? Eu não sabia cozinhar nada. Quando eu mudei para Juiz de Fora, ó, para você ter uma ideia, eu sou do interior. Eu mudei para o apartamento e falei assim, não vou comprar nada de cozinha, porque eu vou comer só na rua. Há 20 anos atrás, isso, né? Olha que doideira. E assim, foi horrível. E, enfim, acho que eu levei uns 10 anos para poder aprender. Aí eu lembro que eu tinha medo da panela de pressão, que todo mundo tem, né? Ia lá, já tinha o Google da vida. Não tinha YouTube ainda, tinha o Google. Aí botava, como cozinhar feijão na panela de pressão. Pronto. Hoje eu adoro cozinhar, adoro testar as receitas para ver o que é fácil, o que é difícil, o que é prático. Né? O que eu faço rápido? Porque é isso que a gente precisa, porque a gente trabalha fora também. Até coisas curiosas, como a gente estava falando para as crianças aí, a Daiane também, que não trabalha lá conosco, não está aqui, acho que ela não está na live não, ela chegou aqui em casa e tinha um bolo verde. Meu marido fez um bolo de couve verde, couve. E olha, ficou incrível. Eu fiquei apaixonada pelo bolo, porque não tinha gosto de couve, era gosto de bolo, bolo branco normal. Mas era verdinho para as crianças, aquilo foi um encanto, entendeu? As crianças ficaram olhando, nossa, e os adultos. Tem também esse apelo visual, né? Claro, a comida tem que ser bonita, tem que ser cheirosa, né? E a gente vai aprendendo. Falando nessa questão da beleza, também me recorre a questão das papinhas para as crianças também. Às vezes, coloca aquela coisa tudo misturada e tudo sem, né, cor para criança. Né? Então, assim, fica um negócio meio... Ideal é não misturar, tá? Ideal é não misturar. Ideal é você mostrar para a criança. Eu ensino quando a mãe começa a introdução alimentar. E olha que nem é minha especialidade, não. Às vezes eu passo para colega materno-infantil. Mas, assim, colocar a criança sentada naquele cadeirão direitinho, primeira coisa. Por isso que eu peço à mãe, filma lá como é que você dá comida para o menino para eu ver.
E você ir mostrando, porque o que as mães fazem? A criança nem tá vendo, enfia aquela colherada na boca e ainda raspa assim, ó. E tá isso, né? É assim. E aí a criança não tá conectando, que é o momento de alimentação, né? O BLW é uma coisa legal também, a alimentação mais de forma mais gentil, deixar a criança mesmo pegar, trabalhar o sensorial, e aí você faz uma introdução alimentar correta, porque senão vai só a fórmula. É líquido, vou beber, que ninguém vai querer mastigar na vida. Realmente, agora está acabando mesmo. Olha, um beijo, um prazer enorme, foi muito bom. Vamos marcar outras, porque o pessoal gostou.